Daniel Chaves Ribeiro, o mundo, o analista. Pessoal, nessa semana a gente vai observar um assunto extremamente importante, porque a gente está vendo na Europa calores extremos, imprevistos, imprevisíveis, levando pessoas a problema de saúde e a óbito, e a gente está vendo ao mesmo tempo, não à toa, no Brasil, nevascas, geadas, temperaturas baixas, no nível de 10 graus, 7 graus negativos, o que é algo que a gente não tinha conhecimento. Qual é a costura que une esses dois fenômenos? É a costura da mudança climática. A gente está passando, em função da industrialização global dos últimos 150 ou 200 anos, por uma mudança na temperatura e nos fatores climáticos globais, fazendo com que não só a gente tenha aquecimento desproporcional, mas mudanças de padrões climáticos e atmosféricos, e até mesmo do ponto de vista dos recursos hídricos, em vários lugares do mundo. Esse é um fato, não há como negar. O painel internacional do clima, que acompanha com base científica, deixa muito claro, não é possível tratar de forma tangencial ou periférica o assunto da mudança climática. No entanto, para resolver esse assunto, a gente precisa ter muita atenção a dois fatores. O primeiro fator, inequivocamente, são os das pressões internacionais a respeito do cumprimento do Acordo de Paris, que é um acordo multilateral constituído por vários países, dentre eles o Brasil, na direção de propor, por parte dos países desenvolvidos, o financiamento para a descarbonização das economias, fazendo com que o mundo emita menos carbono e evite o tal do ponto de não retorno, ou seja, o ponto em que a gente não vai mais conseguir reverter o aquecimento global e vai ter impactos ainda imensuráveis sobre os ecossistemas, dentre os quais a Amazônia. Considerando essa questão dos acordos de Paris e da vinculação que eles têm com relação ao financiamento, é extremamente importante que a gente discuta como as economias desenvolvidas apoiarão isso de fato. Como esse recurso vai chegar nos governos estaduais, nos fundos amazônicos, nas prefeituras, na sociedade civil, para que a gente tenha, de fato, não só uma obrigação em cumprir as metas de descarbonização ligadas à mudança climática, mas a gente também tenha, por sua vez, uma fonte de financiamento que permita com que isso não se torne um fardo para os mais pobres, um fardo para os países em desenvolvimento. Cobrar esses financiamentos e torná-los acessíveis de fato para que gestores públicos e privados possam realizar essa descarbonização é essencial. No mesmo plano dessas relações, vale a gente acompanhar com muita atenção o fato de que a Amazônia, e no contexto amazônico o Amapá ocupa um papel especial, é o de que nós já somos economias, nós já somos sistemas complexos que produzem baixa ou, na verdade, até mesmo emissões negativas. Nós ajudamos a compensar o Amapá, tão bem preservado, com tanta responsabilidade ambiental nos últimos anos, mostra que a gente, na verdade, não tem necessariamente um dever de casa de passado para fazer. A gente já tem esse dever de casa bem feito. O que a gente precisa é de financiamento para propor energias limpas, sistemas de cidades inteligentes, para que a gente possa propor a economia circular se tornando uma cultura amplamente distribuída e sustentável nas cidades. E a partir disso, inequivocamente, observar a oportunidade da margem equatorial pode ser uma outra fonte que também ajude-nos a criar as condições para que a gente financie a transição energética. Pessoal, sem ilusão, a gente não vai conseguir fazer a transição energética num estado em desenvolvimento como o Amapá, numa região em desenvolvimento como a Amazônia e num país em desenvolvimento como o Brasil sem financiamento. E a obrigação de financiar isso não é dos mais pobres, não é dos países em desenvolvimento, é dos países ricos. E a gente tem que ter muita clareza com relação ao acesso a esses recursos e a distribuição deles para que toda a sociedade, toda a governança possa, de fato, realizar esse tal exercício que é tão importante para a gente manter a sustentabilidade na nossa vida. Eu queria agradecer vocês e dizer que na semana que vem a gente volta com outro assunto importante dessa ordem internacional e nacional que chama a nossa atenção e afeta diretamente a nossa vida. Obrigado. Daniel Chaves Ribeiro, o mundo, o analista.